Você sabe escutar a sua voz interior? Ou você tem seguido apenas o que o mundo te diz? É muito difícil travar essa batalha do que a gente pensa, do que a gente sente com aquilo que o mundo considera que seja o certo, o correto para você fazer em alguma situação. Principalmente quando a gente está nesse início de vida adulta, onde a gente tem que escolher a faculdade que a gente quer fazer ou a profissão que a gente quer seguir, se a gente quer ou não fazer faculdade, todas essas coisas pesam muito pra gente. E nesses momentos é tão importante que você tenha noção do que é a sua voz interior e de como você consegue entender e lidar com o que ela te diz. É muito fácil você se perder e acabar fazendo o que você acha que é o certo e não aquilo que você sente que você quer fazer. Eu posso dizer isso muito claramente pelo momento em que eu saí da escola e eu sabia que eu tinha que fazer uma faculdade. Mas não porque eu sentia que eu queria fazer uma faculdade, mas é que assim, como assim eu vou sair do ensino médio e não vou fazer faculdade? É isso que todo mundo faz, é esse o caminho certo a se seguir, né? É isso que os meus pais sempre esperaram de mim, é isso que a sociedade fala que é o certo para você conseguir ter sucesso, para você conseguir ter estabilidade financeira, para você ser feliz, é esse caminho que você tem que seguir. E era muito louco para mim pensar dessa maneira, com tão pouca idade, e falar assim, não, é isso mesmo que eu vou fazer, né? Todo mundo tá falando que isso é o certo, isso claramente é a maneira certa de seguir a vida, de trilhar o seu caminho aqui nesse mundo, então é isso que eu vou fazer. E aí eu fui ali tentando ver qual era a melhor coisa, qual era a coisa, aliás, que eu mais gostava, né? O que se encaixava ali com a minha personalidade, as minhas características, e eu decidi qual faculdade eu iria fazer. E eu não me decepcionei, eu gosto muito do curso que eu faço, que inclusive eu termino a minha faculdade só no ano que vem. Então, eu gosto muito do curso que eu faço, né? Não é uma coisa que eu me decepcionei e tudo mais. Só que com o passar do tempo, principalmente agora que eu acredito que a maturidade tá chegando mais, eu consigo entender que por mais que eu goste muito disso, eu não quero trabalhar com isso, entende? Então, é muito difícil também você ter essa quebra e você entender. Pra mim foi um processo muito complicado, doeu muito pra eu entender isso, porque ao mesmo tempo que eu sentia que isso realmente não ia me fazer feliz, eu sentia que eu tava decepcionando tudo e todos, porque não era esse o caminho certo a ser seguido, sabe? Então, pra mim, é isso que eu quero falar pra vocês, é que não é um processo fácil. Pra você ouvir a sua voz interior, pra você se entender, você vai passar por um processo muito dolorido, porque você é realmente uma desconstrução de crenças que você tinha até aquele momento. Então, quando você começa a virar a chavinha, porque não é assim num estalar de dedos, pelo menos pra mim não foi. Quando você começa a virar a chavinha, que você vai começando a olhar com outros olhos, a entender de outra maneira, é um processo meio dolorido, justamente por essa questão de que você tem que meio que abdicar do que você conhecia e entendia como é o certo para fazer aquilo que você quer, mesmo que isso não seja o que as pessoas falam que seja o certo. Então, assim, ouvir a sua voz interior é um processo difícil, é um processo doloroso, mas ele é muito significativo. E se você não faz isso, se você não escuta a sua voz interior, se você internaliza ela, você vai acabar vivendo uma vida, infelizmente, pela metade. Ou realmente infeliz. Porque você não vai estar fazendo aquilo que você quer, você não vai estar fazendo aquilo que você se sente bem, entende? Então, para você ouvir a sua voz interior, você precisa ter muita calma, muita paciência, porque é um processo que ele demora um pouco para você conseguir entender e lidar com isso. E você pode até pensar, tipo, ai, mas eu não tenho essa questão da voz interior. Pra mim, o que as pessoas falam, o que o mundo fala, é o que eu sinto como verdade. E ok, pode até ser, mas na realidade, pode também ser a sua voz interior que concorda com tudo aquilo. Então, assim, você precisa escutar a sua voz interior. E para fazer isso, como eu disse, que você precisa ter calma e paciência, você tem que começar a se conhecer. O processo de escutar a sua voz interior é um processo de autoconhecimento. Você vai entendendo que
Por mais que as pessoas falam que seja certo você fazer uma faculdade, você vai sentindo que aquilo não é o que você quer, não é isso que vai te fazer feliz. E a sua voz interior te falando, ela tá te dizendo que não é isso que você precisa fazer, porque não é isso que vai te fazer feliz. Não existe um caminho certo na vida, não existe só um caminho certo, sabe? Você não tem que seguir uma regra de fazer faculdade antes dos 25, casar antes dos 28, ter filho antes dos 30 e por assim em diante. Não existe essa regra, gente. Cada pessoa é feliz de uma maneira. E se você é feliz seguindo essa regra, ótimo pra você. Mas se você não é feliz, ótimo também. A gente precisa começar a normalizar essas coisas, principalmente para que a gente possa ter muito mais autoconhecimento, para você olhar para isso e falar assim, não é isso que eu quero. Vocês podem estar falando que essa é a melhor opção, que essa é a opção certa, mas não é isso. Eu não sinto que seja isso. Sabe? Você tem que conseguir ter noção e começar a externalizar, porque tudo é esse processo de você se conhecer. Você pode olhar e falar assim, olha, eu não quero ter filhos. Isso é a sua voz interior te falando. As pessoas dizem que você tem que constituir família, mas se não é o que você quer, a sua voz interior, ela tá te falando e você tem que ouvir ela e externalizar. Porque se você não faz isso, você vai só guardando, só guardando, só guardando, e isso vai te fazer cada vez mais infeliz. Isso pode te levar a sérios problemas de ansiedade, de depressão. Você pode se colocar num trabalho que você claramente não quer fazer e ter aí um burnout. Porque até as pessoas que amam seus trabalhos têm burnout. Imagina se você se força a fazer uma coisa que você não gosta. Você acredita mesmo que você não vai ter? Então, assim, a gente tem que ouvir isso também por uma questão de saúde, sabe? Você precisa aprender a entender o que você é como pessoa no mundo, o que você quer fazer, o que te faz feliz, quais são os seus sonhos, seus objetivos, o que você não quer ter, o que você não quer fazer, porque se a gente não tem esse olhar, se a gente não para se questionar sobre isso, realmente a gente vai assim cavando um buraco que a gente vai se enterrando cada vez mais e que vai ficando cada vez mais difícil de sair. Então, a dica assim que eu dou, principalmente para quem tá no início da vida adulta, assim como eu, é começar a se ouvir, começar a se questionar mais, né? Principalmente se isso vier de uma forma externa, sabe? Se isso vier de uma ideia que não partiu de você. Por exemplo, se alguém te falar que você tem que seguir carreira de advogado, mas você não tá sentindo aquele friozinho na barriga, você não tá sentindo que é isso que você quer fazer, então é a sua voz interior te falando e, por favor, escuta ela. Principalmente quando essas coisas vierem externas, você precisa ter consciência de se questionar se aquilo realmente é o que você quer, se é esse o caminho que você quer seguir. E se depois de todos esses questionamentos você entender que é ótimo, porque aí você vai tendo plena consciência, entendeu? A gente precisa ter muito mais noção disso quando a gente tá entrando na vida adulta. E ninguém fala sobre isso. Ninguém fala que a gente não tem que seguir o que os outros falam. Ninguém explica pra gente que, olha, você vai saber sim quando você gosta e quando você não gosta de uma coisa. Mas pra você saber, você tem que se questionar, você tem que tentar se imaginar naquele lugar, você tem que ouvir o que o seu sentimento, o que a sua voz interior tá falando. Ninguém te explica isso, ninguém te ensina. A sociedade ensina esse reggae de que a gente tem que seguir esse plano mesmo que foi feito e a gente vai mastigando, engolindo ele e vai seguindo. E não é assim. Então eu acredito que as pessoas também não entendam tanto essa questão do questionamento. Por isso que a gente sai do ensino médio não fazendo noção nenhuma de como fazer uma vida adulta e a gente acha que os adultos sabem tudo o que eles estão fazendo. Quando a gente vira adulta, a gente entende que não, que ninguém sabe o que tá fazendo, que tá todo mundo tentando, que tá todo mundo errando. Então você também tem todo o direito de errar. E é por isso que é tão bom você se questionar, porque, querendo ou não, você diminui as chances de você cometer um erro, né? Claro que toda tentativa é válida, você pode ir lá, tentar, não gostar e ok, isso faz parte da vida, é conhecimento. Mas você tá indo por consciência própria, você tá indo porque você escolheu aquilo, tendo completamente noção, sabe? Então isso é muito importante, muito mesmo. Essa é a minha dica pra
eu acho que pra todo mundo, mas principalmente pra quem tá começando agora na vida adulta, que é se questionar e se escutar. Se você não gosta, se você não se sente bem com aquilo, você tem que levar isso a sério. Você tem que se questionar o porquê, sabe? A gente precisa muito ter consciência. E é isso, meus amores. Um prazer falar com vocês. Me sigam nas redes sociais, vou deixar o link aqui em algum lugar da tela. Se inscrevam no canal, deixem um like, um beijo e até o próximo vídeo.